Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no BarbaCast. Sou o Barba, né, como vocês sabem. E hoje eu tô aqui no Porto, em Portugal, né, e vou falar agora sobre o julgamento do Bruno Henrique, que começou agora de tarde, ou melhor, de tarde aqui de manhã no Brasil, né, do dia 4 de setembro. E a gente vai tentar responder aqui em 7 perguntas, mais ou menos, que até foi uma matéria do jornal O Globo, o que pode ou não acontecer com o Bruno Henrique nesse julgamento. Ele pode sofrer penas grandes, pode ser preso, pode parar de jogar, pode ser banido do futebol. Então acompanha tudo agora nesse vídeo aqui no BarbaCast, direto de Portugal. Bom, vamos lá. Seguinte, primeiramente a gente tem que entender que o Bruno Henrique foi enquadrado em 2 artigos, né, do CBJD, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. São os artigos 243 e 243A. E na prática, esses códigos dizem que respeito a jogar de forma prejudicial ao time e contra a ética esportiva, tentando influenciar o resultado do jogo para obter algum tipo de vantagem. Então, basicamente, são esses 2 artigos que o Bruno Henrique está sendo julgado, né? Está sendo julgado com base nesses 2 artigos. E as punições, elas são diversas. Elas podem ir de 360 a 720 dias, ou seja, até 2 anos de punição, de suspensão de futebol. Lembrando que o Bruno Henrique tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, então isso aqui seria o fim do contrato do Bruno Henrique com o Flamengo, o fim talvez da carreira dele, já que ele vai fazer acho que 36 anos. Quase caiu aqui. E peço desculpa também que está balançando, porque o tripé é bem frágil, mas vamos lá. Como eu estava dizendo, ele pode ter a suspensão de 360 até 720 dias, ou seja, de 1 a 2 anos de suspensão. Lembrando que o contrato do Bruno Henrique é até o fim do ano que vem, até o fim de 2026, e isso pode acabar, né, com o contrato dele no Flamengo e até mesmo com a carreira dele, já que ele tem ali, vai ter quase 36 anos no fim do contrato, se não me engano, por aí. Então, enfim, é duro. Pode haver uma suspensão de 12 a 24 jogos e uma multa que pode variar entre 100 e 200 mil reais, tá bom? Então, assim, o Flamengo pode perder esse jogador de vez, inclusive, né? Porque se for a multa máxima de 2 anos, ele infelizmente não vai poder cumprir o contrato dele com o Flamengo. Esse julgamento encerra o caso? Bom, vamos responder essa pergunta da seguinte forma. A primeira instância, esse julgamento é na primeira instância, que cabe recurso ao pleno da SJD e que o caso ainda pode se arrastar. Está começando só hoje, pode se arrastar durante bastante tempo, né? E nada se decide hoje, mas hoje começa esse julgamento, que é um divisor de águas na carreira do Bruno Henrique. Então, enfim, começa hoje, não se define hoje, mesmo que tenha a sentença hoje, ela cabe recurso, mas é isso. Qual o motivo, né, que ele está sendo julgado? Muita gente nem lembra, mas na verdade foi um jogo contra o Santos em novembro de 2023, em que ele deu a informação para algum parente dele de que ele tomaria o cartão ali naquele jogo, até para ficar de folga, entre aspas, né? Não participar do próximo jogo. Isso é o que mostra, né, a acusação, é o que mostram os prints, é o que vai ou não ser provado durante o julgamento, né? Essa pessoa, esse parente dele, que seria o irmão dele, teria repassado essa informação para apostadores que obtiveram lucro, tiveram vantagem em relação a essa aposta, né? Foram valores considerados pequenos, né, no mercado de apostas, especialmente nessa questão de manipulação de apostas, mas eles, segundo a acusação, aconteceram, e eles são suficientes, independente do tipo de ganho, para poder indiciar o Bruno Henrique e fazer esse julgamento que agora está rolando, né?
Desde quando ele é investigado? Vamos lá, isso aqui é importante falar porque tem uma linha do tempo, né? Em agosto de 2023, a Polícia Federal e o Ministério Público do Distrito Federal começaram a investigar, né? Isso em agosto de 2023. Em novembro de 2023, houve uma busca e apreensão do celular do jogador. Em abril de 2024, o Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal e em junho de 2024 ele foi denunciado pelo Ministério Público. E ainda tem um detalhe: se ele for condenado na Justiça Comum, a pena dele máxima pode chegar a 17 anos e 8 meses de prisão. Eu acho que não vai acontecer isso, mas enfim, a gente já viu outros jogadores sendo julgados, inclusive condenados, né, com casos de uma repercussão muito grande e com valores envolvidos muito altos, mas eu acho que esse tipo de prisão ele não foi efetuado ainda. Eu imagino que isso não vai acontecer com o Bruno Henrique, mas existe a possibilidade, embora remota, se tudo der certo para o Bruno Henrique, não vai acontecer. Como está a defesa do Bruno Henrique e o Flamengo? A Procuradoria do STJD tem o vídeo como prova, o vídeo da discussão do Bruno Henrique com o árbitro, que na verdade nem tomou amarelo. O Bruno Henrique acabou tomando um vermelho, né, nesse jogo. A defesa do jogador considera absurda essa acusação e o Flamengo está dando suporte jurídico com o Michel Acef Filho e a supervisão do jurídico do clube, né? E, enfim, houve também, né, como a gente sabe, a questão do caso Paquetá, que foi mais ou menos a mesma duração e mesma época, né? E o Paquetá, ele foi considerado inocente, inclusive agora, até um adendo, tanto o clube dele atual, quanto o West Ham, né, quanto o Paquetá e a equipe dele estão pensando em processar a Premier League, né, enfim, pelo prejuízo causado, inclusive porque haveria a transferência do Bruno Henrique para o Manchester City. Essa transferência não pôde ser efetuada por conta do julgamento, né? Então existe essa possibilidade também, lá no caso do Paquetá. Mas os casos são parecidos, são similares. O caso do Bruno Henrique, ele pode significar muitas coisas ali dentro do Flamengo. O Bruno Henrique hoje, nesse momento, não foi titular nos últimos 2 ou 3 jogos. O Pedro entrou, mas o Bruno Henrique entrou em todos os jogos e chegou a ser titular em vários jogos durante a temporada, inclusive jogos anteriores a esses 3 últimos, né? Então, assim, é um julgamento muito importante para o Flamengo, é um julgamento muito importante para o pessoal acompanhar. Como eu falei, o julgamento vai estar ao vivo. Mais tarde a gente vai trazer as repercussões desse julgamento, o que foi decidido, se tiver alguma decisão, mas a gente espera que tudo se esclareça, tudo se resolva e a justiça seja feita. Então eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like, comentem bastante e se tiver a função do hype aí, deixem o hype também, tá bom? É isso, BarbaCast diretamente de Portugal, diretamente da Europa com a camisa da seleção, porque hoje tem jogo da seleção, né? E é isso, obrigado a todos, é nóis, tamo junto e eu fui, valeu! Tá cansado de ver propaganda no YouTube, não tá? Então eu tenho uma dica pra você. Clica agora aqui embaixo em Seja Membro. Por a partir de R$2 por mês, você vai ter um benefício exclusivo. Você vai poder ver todos os nossos vídeos sem nenhuma propaganda, tanto nossa quanto do YouTube, tá bom? Gostou desse corte, né? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E se tiver a função de hype, deixa o hype também, é de graça e ajuda tanto a gente. E eu também tenho uma dica para você. Se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o YouTube, eu recomendo o YouTube Sem Aparecer, o curso do Peter, o melhor curso da internet para você ganhar dinheiro com o YouTube. Aliás, não só com o YouTube, mas com todas as redes sociais, tá bom? Ele tem vários módulos, é muito completo. O link tá aqui embaixo. YouTube Sem Aparecer, o melhor curso de ganhar dinheiro na internet. E não é furada, não é esse negócio de arraste paciente. Você tem 7 dias para pedir o dinheiro de volta caso vocês não gostem. Então, eu recomendo. Valeu!